Fala, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial do nosso canal. Vamos lá, né? Tem muita coisa pra gente falar com vocês. Estou gravando mais um editorial aqui com vocês, com um mosquito incomodando aqui, mas tá indo, né? Então, como eu já gravei um hoje, né, e lancei agora à noite, olha só o cabelo, o jeito da situação, e lancei vou gravar esse aqui agora, mas vai sair amanhã, de manhã. Então é continuidade do que a gente já fez até agora, beleza? Combinado? Tamo junto? E aí vocês me falam se o áudio tá legal, se o conteúdo aqui tá ficando bom para vocês, tá bom? Mas vamos lá, vamos entender o que tá rolando, tem muita coisa acontecendo, a gente já falou de todas essas notícias aqui no nosso aplicativo. Agora, a gente vai começar a trazer mais algumas notícias para vocês. Pessoal, vamos falar da loucura que está se tornando o mundo, né? O mundo não tá para brincadeira não, meu irmão. O negócio está ficando maluco para todos os lados. A polícia da Holanda, né, a polícia holandesa, ela teve que usar gás lacrimogêneo, canhões de água contra manifestantes anti-imigração, tá? O que acontece? Está uma onda anti-imigração, principalmente na Europa. Eu venho acompanhando alguns vídeos, principalmente em espanhol. Tem um vídeo do Pato Bonato, tá? Um conteúdo muito bom, e há muito tempo ele vem denunciando a questão da imigração ilegal, né, na Europa, e como muçulmanos, africanos, vêm de certa forma se apropriando até da cultura dos europeus, ou seja, minando aos poucos os europeus. O que vem acontecendo na Europa? Os europeus hoje já não têm muitos filhos, né? Os europeus já adaptaram aquela política vamos dizer assim, de tudo livre, liberal, se é que você me entende. E aí essa galera não tá tendo filhos mais, essa galera não quer mais ter filhos. E aí o que acontece? Vem grupos muçulmanos, onde as mulheres não trabalham, e aí cada mulher tem 10, 12 filhos. Ou seja, no curto prazo é uma coisa, mas no longo prazo, ou seja, num período de 20 anos, onde a população jovem já está crescendo, você tem aí o nascimento de, sei lá, 1 milhão de europeus, enquanto nascem 10, 12 milhões de muçulmanos, africanos. E aí essa mudança na Europa tá gigantesca, e o pessoal muçulmano é um pessoal que segue muito à risca as suas tradições, as suas culturas. E agora está chegando ao ponto de que eles estão querendo exigir, né, que os holandeses, os ingleses, passem a adotar sua cultura, né? Quando os europeus violam a sua cultura, eles vão lá para tirar satisfação ainda, e é literalmente isso que está acontecendo. Vou colocar essa matéria do Infomoney aqui só para que você possa ver o caos que o mundo está virando. Ó, na Holanda não está diferente. Vocês viram que eles escreveram aí, né? Manifesto organizado através de ativista de direita reuniu milhares de pessoas. Geralmente, quem é contra esse discurso, né? Quem é pró-discurso de anti-imigração é a direita mesmo. A direita, ela costuma questionar muito não a imigração, mas a imigração ilegal, desenfreada, desacerbada, esse tipo de imigração que costuma incomodar muito a direita. E aí eles querem impor que, olha só como a direita é intolerante, mas intolerante é o que essas figuras que saem de outros países, que chegam lá e que não respeitam. Então, por exemplo, eu trabalho com imigração, eu já fiz com que milhares de pessoas busquem, né, imigrar para outro país, seguindo as regras legais, seguindo, né, as normas de imigração, dando entrada, tendo aprovação do país, entrando para fazer investimentos. A maioria dos meus clientes são investidores, então vão para outros países para fazer investimento, para guardar o seu dinheiro, para se proteger do Brasil. Agora, a grande questão é, você chega em outro país, é sua obrigação respeitar as regras e a cultura daquele país. Eles não têm obrigação nenhuma de respeitar as suas regras e as suas culturas, né? Esse é o grande problema.
vocês viram, né, que as janelas da sede do partido de centro-esquerda foi depredado, né? Por quê? Porque é uma política de esquerda, né? A esquerda depende do voto do imigrante. Hoje eu assisti um vídeo impressionante, né? Impressionante. E aí o cara falando o seguinte, olha, peraí, você já parou para pensar que grupos, principalmente os islâmicos, que estão hoje povoando a Europa, eles são totalmente anti-esquerda? Sim, eles são contra o homossexualismo, eles são contra, as práticas da esquerda, o discurso woke, eles são totalmente contra. Eles são fundamentalistas, né, são religiosos ao extremo, a esquerda prega totalmente contra a religião. Então, assim, eles são o oposto do que é o esquerdismo. Mas todos que vão para outro país votam em esquerdistas. Eles são anti-esquerdistas dentro do seu país, mas lá fora eles votam em candidatos de esquerda. Por quê? Porque os candidatos de esquerda dão um ambiente perfeito e a esquerda sabe que vai ter o voto daquela turma, né? Milhares de pessoas participaram de um protesto nesse sábado em Haia, na Holanda, exigindo políticas de imigração mais rígidas e repressão aos requerentes de asilo, pouco mais de um mês antes das eleições nacionais. Os manifestantes, muitos carregando bandeiras holandesas, entraram em confronto violento com a polícia, lançando pedras e garrafas, gás lacrimogêneo e um canhão de água foram usados para dispersar a multidão. Um carro da polícia foi incendiado e uma rodovia bloqueada nas proximidades do local da manifestação. Enfim, a democracia começa a ser aplicada, né? Ou seja, o povo, quando em descontentamento com as políticas do governo, começa a questionar. Isso é democracia. O candidato anti-imigração Geert Wilders, que venceu a eleição anterior na Holanda e tem liderado pesquisas de opinião para a votação de 29 de outubro, foi convidado a falar no protesto, mas não compareceu. Em vez disso, condenou a violência na plataforma X, afirmando que o uso de força contra a polícia é totalmente inaceitável e chamou os envolvidos de, abre aspas, idiotas, né? De idiotas, quem foi fazer quebradeira lá, né? E aí, qual a opinião de vocês sobre isso aí? Deixa no comentário que eu quero saber, tá bom? Ó, vamos lá. Outra publicação agora, ó, foi publicada aqui pelo Gil Diniz, né? Pelo Sóstenes Cavalcante, desculpe. Foi publicada pelo Sóstenes Cavalcante. Agora, jornalista da Globo condena Bolsonaro por mortes na pandemia. Olha só a fala dele, seguindo a linha, né, de raciocínio do que a imprensa tanto gritou, escancarou, né? Porque Bolsonaro, isso e aquilo, Bolsonaro, nossa, a pandemia, o Bolsonaro foi malvadão, beleza. Mas a imprensa, inclusive, teve uma jornalista, não lembro se foi a Raquel Landim, falou, não, o jornalismo em si, ele tapou os olhos para o que acontecia, né, em relação ao consórcio Nordeste, só para deixar a narrativa toda contra o Bolsonaro. Agora, olha, mais um jornalista cumprindo aí, né, a sua agenda esquerdista. Dá uma olhada. Foi muito interessante que várias pessoas comuns no dia a dia vieram falar comigo do seu alívio por pelo menos sair uma condenação para aquele ex-presidente que estava no cargo no pior período da história recente desse país, um período que já entrou para a história como um período absolutamente caótico na saúde pública e tudo mais, porque se viram um pouco a justiça sendo feita contra alguém que não fez nada para enfrentar a pandemia. Uma pessoa veio falar comigo e falou assim, eu mesmo fiquei com Covid, fiquei um tempo fora, afastado da minha família desesperada, sem saber o que ia acontecer. Lá perto de casa, morreu uma família inteira, o pai, a mãe, um filho, uma filha, o cunhado, todo mundo morrendo de Covid e a gente tendo que assistir na televisão ao então presidente fazer pouco caso das vítimas da pandemia. A gente estava lembrando aqui, gente do meio cultural, gente do meio esportivo, gente do jornalismo, que nós perdemos, que o país perdeu por conta, em boa medida, também desse descaso. Então, sim, está faltando essa resposta, de fato, de justiça a quem estava comandando os desígnios daquele país. Não é que o governo pudesse ter evitado a pandemia.
mas me parece não haver dúvida na população brasileira que se algumas atitudes tivessem sido tomadas, o enfrentamento teria sido dado de uma forma muito menos dramática do que foi e não teríamos perdido 700 mil brasileiros e brasileiras para a pandemia. Eu concordo, se tivessem sido tomadas outras medidas, eu acho que podia ser o presidente naquela época o Lula, né? Vocês já pararam para pensar, se o Lula fosse o presidente daquela época, que maravilha que seria, e talvez ele tivesse uma condução, né, tão bem feita quanto a condução que nós temos agora da dengue. Vocês esqueceram que no caso da dengue agora, né, foi, sabe, recorde de morte de dengue, mas ninguém comentou isso. Então, assim, foi muita narrativa da esquerda, foi muita narrativa desse pessoal, um discurso bem mequetrefe, né? O jornalismo fez um papel muito sacana, pegou cortes. E assim, eu fui um cara que fui pra UTI, cara. Eu cheguei na UTI, eu fui atendido pelo SUS, tá? Não tinha vaga em hospital particular. Eu fui atendido pelo SUS, em Serrana, no estado de São Paulo. Por isso eu falo que eu amo tanto o estado de São Paulo, que foi o lugar que eu nasci de novo, né? Para mim, 3 estados são especiais na minha vida, embora eu goste de muitos, mas 3 são especiais, que é Goiás, onde eu nasci, que é Minas Gerais, onde eu ganhei meus tesouros, né? Os meus principais tesouros, e que é São Paulo, onde eu nasci de novo. E eu fui para Serrana ali, fui para UTI, fiquei 18 dias entubado na UTI, né? E sabe, eu fiquei com raiva do Bolsonaro na época, tá? Não vou mentir para vocês. Por quê? Porque eu caí no discurso da imprensa. Quando eu saí debilitado, eu vi muita gente morrer dentro da UTI, e aí você põe vídeo, mas eu não sou coveiro. E aí você fala, não, mas será que o Bolsonaro é tão mal assim mesmo? Até que eu parei para investigar um pouco mais para política e eu vi que tudo aquilo foi um plano armado da imprensa, com cortes, sabe? Cortando lives ali para pegar aquele pedaço em específico para difamar o cara. Então, assim, se eu fui muito bem tratado, é porque teve recursos federais, vacina, tudo isso, que a esquerda aí fica escancarando, né? Com a hipocrisia do caramba. E a imprensa tem grande responsabilidade nisso sim, tá? E agora, pode ter certeza, o que eles estão buscando é uma nova condenação contra o Bolsonaro. Vão condenar o Bolsonaro por causa da pandemia. O Bolsonaro, e a mira aqui não é o Bolsonaro, é todo mundo, mas todo mundo que tem chance de ganhar a eleição para o Senado vai ficar inelegível. É Geyer, é Nicolas, não agora o Nicolas para o Senado por causa da idade, mas é o Nicolas vai ficar inelegível. Todo mundo que participou de motociata, todo mundo que não usou máscara, todo mundo que estava do lado do presidente, agora vai começar um novo processão tão mequetrefe quanto esse processo aí do golpe Tabajara. Pode ter certeza, tá? Urgente, Estônia acaba de invocar o artigo 4º da OTAN após violação do espaço aéreo por 3 caças MiGs da Rússia. A Estônia acaba de invocar o artigo 4º da OTAN após violações do espaço aéreo estoniano, por ao menos 3 caças MiG-31 da Força Aérea Russa. Mais uma vez, é a 4ª vez este ano que a Rússia viola o espaço aéreo de algum membro da OTAN. A Rússia está querendo que a OTAN parta para cima da Rússia para ela ter uma justificativa para colocar mais países europeus no meio dessa guerra. Trata-se de um artigo que deve abrir consultas entre autoridades membros da aliança sobre questões de insegurança de um Estado-membro. Não necessariamente invocará o artigo 5º dessa defesa mútua, né? O artigo 5º é buscar guerra mesmo, né? Essa foi a 9ª vez que o artigo 4º foi invocado na aliança e a 2ª vez em 2 semanas que um membro da OTAN, devido a uma violação do seu território pela Rússia, né? Pela Rússia. Ou seja, eu já disse para vocês, o que o Putin está fazendo é fazendo teste, né, com a OTAN. Ele está fazendo testagem mesmo com a OTAN. Vamos lá, olha só essa matéria aqui, editorial Central Política O Sul. Flávio Bolsonaro e Damares Alves visitam o Zambelli em prisão na Itália. Os senadores Flávio Bolsonaro, Damares Alves, Eduardo Girão e Magno Malta, 4 senadores, visitaram nesta sexta-feira a deputada federal Carla Zambelli, presa em Roma desde julho. Em vídeos divulgados nas redes sociais, os parlamentares disseram que a deputada está abalada emocionalmente, sente-se abandonada e chora
com frequência. A visita ocorreu no complexo penitenciário de Rebibbia, onde Zambelli aguarda o processo de extradição para o Brasil. A justiça italiana decidiu mantê-la detida durante o trâmite, que pode durar até 2 anos. A defesa havia solicitado que ela aguardasse em liberdade por questões de saúde, mas o pedido foi negado. Damares afirmou que a visita foi emocionante e pediu orações pela colega, pela Carla Zambelli, né, pessoal? Pela Carla Zambelli. Cara, até hoje eu não consegui entender qual foi a da Carla Zambelli, que foi para os Estados Unidos, saiu dos Estados Unidos e foi para a Europa. A minha visão é que a Zambelli queria fazer igual o Eduardo Bolsonaro, ou seja, abrir vamos dizer assim, um novo canal de denúncias contra o ministro Alexandre de Moraes, mas nessa aí ela se lascou, porque tá presa, né? Então, assim, na época eu ainda cheguei a comentar, eu falei o seguinte, olha, a Carla Zambelli, se ela tivesse mais tranquila, ela tinha ficado lá nos Estados Unidos, porque ela já sabia como o Trump agia, já sabia como estava funcionando lá nos Estados Unidos, teria ficado por lá mesmo. Mas não, resolveu ir para a Europa. E aí, cara, agora, né, dor de cabeça para ela, vai ficar cada vez mais complicado para ela, né? Vamos lá, bora dar uma olhada nisso aqui, ó. Hugo Mota dá checkmate na oposição e entrega anistia ao STF. A gente já falou dessa matéria, tá? Então eu não gosto de pôr matéria repetida para vocês, tá? 2 ministros do União decidem permanecer no governo Lula. Celso Sabino discute o futuro com o Lula. Peraí, 2 ministros do União, mas que não são do União Brasil, foram indicados pelo União Brasil, tá? Um dia após o União Brasil aprovar uma resolução determinando que filiados ao partido entreguem os seus cargos no governo federal em até 24 horas, 2 ministros já sinalizaram que não vão seguir a decisão. O Valdez Góes, acho que Valdez Góes, não lembro se foi do Amapá, que ele era governador, alguma coisa assim, tá? O Valdez Góes, Integração e Desenvolvimento Regional, e Frederico de Siqueira, da Comunicações, confirmaram que permanecerão na equipe do presidente Luiz Inácio Lula da Silva por Record. Nem o Valdez Góes e nem o Frederico Siqueira são do União Brasil. Foram indicados pelo União Brasil, mas eles não são do União Brasil, tá? E aí, eles sinalizaram por quê? Porque, apesar da indicação, eles não são do partido. Então, para que eles vão perder a boquinha no governo Lula? Então, preferiram pular fora. Agora, deixa eu explicar para vocês o porquê que isso aconteceu. Funcionou assim. Nós temos o presidente do União Brasil, que é o Rueda. O Rueda e o Centrão fechou, de certa forma, uma aliança com a oposição, né, para fazer, né, vamos dizer aí, um levante contra o governo Lula. Ou seja, a ideia é que o bolsonarismo apoiasse governadores do Centrão, enquanto que o Centrão apoiaria senadores do bolsonarismo. Assim, né, o Centrão levaria aquilo que eles gostam, que é o governo, onde dá para indicar muitos cargos, tem muita força, e em troca os senadores, né, bolsonaristas poderiam mover o impeachment do Alexandre de Moraes. Agora, fazer acordo com o Centrão é doideira, tá? A gente viu o que o Hugo Mota fez aí com o bolsonarismo, né? Defenestrou o bolsonarismo por causa da anistia. Agora, o que a gente precisa entender sobre isso aí? O Antônio Rueda, que é o cacique principal do União do Brasil Centrão, quando ele anunciou que ia sair, ele deu 30 dias para todo mundo sair. O governo Lula, né, deixou aliados dele, a turma da esquerda, do PSOL, detonar o Antônio Rueda, tentando vincular o Antônio Rueda, que é o cacique do União Brasil, ao PCC, ao crime organizado. Nessa brincadeira, né, acabou que o União Brasil, né, viu o Rueda sendo atacado, fez uma reunião de última hora e fechou em mandar todo mundo sair fora o mais rápido possível do governo Lula. Ou seja, deu 24 horas para o governo Lula, para dar todo mundo da linha do governo Lula. E aí, né, por causa dessa denúncia que foi feita contra o Rueda, que eles argumentam tem dedo do governo Lula, que foi, né, o ocorrido aí, né, por causa disso que teve esse afastamento. Vamos lá, vamos falar do Luciano Hang, né? Luciano Hang enviou R$5.000 via Pix
para Zambelli e aporta a Polícia Federal. Por causa da investigação da Covid, pessoal, o Flávio Dino começou a investigação agora e mirou várias pessoas, inclusive o Luciano Hang, e teve a quebra do sigilo bancário do Luciano Hang. E aí descobriram que ele tinha doado, né, R$5.000 para Carla Zambelli. Inclusive foi a maior doação que a Carla Zambelli recebeu. O empresário Luciano Hang, proprietário da Havan, realizou uma das maiores doações via Pix recebido pela deputada federal Carla Zambelli. Entre maio e junho desse ano, período em que ela já estava foragida no exterior, a informação consta em relatório da Polícia Federal encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal nesta sexta-feira, dia 19. A pedido de Moraes, a PF fez análise bancária dos valores recebidos por Zambelli. Foram analisadas transações ocorridas entre 8 de maio e 5 de junho desse ano. A PF verificou que a partir de 19 de maio houve um aumento significativo de recursos recebidos, mesma data em que ela solicitou publicamente doações financeiras para o pagamento de multas judiciais, disponibilizando o CPF como chave Pix, né, por parte da Carla Zambelli. E aí agora, né, provavelmente eles vão começar a investigar o Luciano Hang, falando em atos antidemocráticos por parte do Luciano Hang, dizendo que o Luciano Hang financiou a Carla Zambelli, né, que é antidemocrática, fugitiva do Brasil. É puro suco de Brasil. Falar de economia um pouquinho. O Brasil cai de 5º para 32º lugar no ranking global de crescimento econômico em 2025. Olha só, caiu quase nada, né? De 5º para 32º, ou seja, um país que não cresceu o suficiente. O Brasil sofreu uma queda expressiva no ranking global de crescimento econômico, despencando da 5ª para a 32ª posição, entre o primeiro e o segundo trimestre de 2025. Segundo o levantamento da Altin Rating, com base em dados do IBGE, FMI, o Banco Mundial e outros órgãos internacionais, o Produto Interno Bruto, o PIB brasileiro, cresceu apenas 0,4% no segundo trimestre, contra 1,4% no primeiro, refletindo uma desaceleração significativa. A taxa Selic, atualmente em 15% ao ano, tem sido apontada como um dos principais fatores. Gente, eu atendo no meu escritório muito produtor rural. Meu amigo, você não tem noção da destruição, né, do caos que está a vida desses caras. No Rio Grande do Sul, que é um país, é um estado, né, que eu gosto demais, mais de 23 produtores rurais já tiraram a própria vida, a safra destruindo, desastres ambientais, falta de apoio e auxílio do governo, e aí, né, com os juros do jeito que está, não deram conta de se recuperar. Então, assim, foi uma coisa assustadora mesmo, que a gente acompanhou, né? Vamos lá, pessoal, acompanhando mais uma notícia aqui com vocês, ó, perfis pessoais de prefeitos não podem divulgar ações públicas, decide o STJ. A gente já tinha falado isso aqui para vocês, e assim, eu concordo com o STJ, concordo com a decisão dele, porém, isso aqui tem mira, né? Que são prefeitos que vão com toda certeza ter um apelo popular muito grande, né? Principalmente figuras da direita, como o Manga. O uso de perfis pessoais de prefeitos para divulgar obras, programas e serviços municipais, prática cada vez mais comum, pode configurar promoção pessoal ilícita. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, essa conduta é passiva de condenação por improbidade administrativa. Olha só, que eu acho que vai ter gente aí da direita que vai ter condenação, como o Manga, por exemplo. Numa decisão recente, compartilhar imagens e informações institucionais em contas privadas caracteriza indício de promoção indevida. O tribunal ressalta que a divulgação de atos, programas, obras e serviços públicos deve ter caráter educativo, informativo e de orientação social, sendo vedada qualquer forma de promoção pessoal de autoridade, a fim de preservar a imparcialidade e a integridade da comunicação. Leu aí, né, claramente o princípio da impessoalidade previsto na Constituição Federal. Além do Manga, tem o Abílio Brunini, né, do Mato Grosso, de Cuiabá, né, de Cuiabá, também é uma figura que divulga muito, né, no seu perfil pessoal
obras, que está fazendo uma ótima gestão lá, pelo que a gente percebe pelas redes sociais, né? São vários, tá? São vários. Se a gente for pegar, tem o Ribeirão Preto, o Ricardo Silva, também faz isso também. Tem muitos, né? Muitos que fazem a promoção, né? Usando o perfil, o TikTok, o Facebook, o Instagram, para divulgar obras e podem responder a partir de agora, segundo o STJ, por improbidade administrativa, né? Vamos lá, outra matéria aqui. Ciro Nogueira acena para redução de penas aos envolvidos no ato de 8 de janeiro. Ou seja, o Ciro Nogueira, que pode ser caracterizado aqui como o vice do Tarcísio de Freitas numa possível embate pela presidência, né? Ele diz que topa o que o STF quer, né? Ou seja, não vai travar uma batalha por uma anistia ampla, geral e restrita. Ele está errado, se você for parar para pensar. Você acha que eles vão deixar passar? Eles já dominaram tudo. Então, o Ciro Nogueira falou, olha, já que está entrando, pelo menos põe vaselina, né? O ex-ministro da Casa Civil no governo Bolsonaro e atual presidente nacional do Progressista, senador Ciro Nogueira, sinalizou que pode apoiar o projeto de lei que prevê a redução das penas para os envolvidos no ato do 8 de janeiro de 2023, incluindo o ex-presidente Bolsonaro. Com essa sinalização, a proposta de anistia ampla, geral e restrita perde força, inclusive entre os aliados do ex-presidente, né? O aceno foi feito em um vídeo publicado nas redes sociais do deputado Paulinho da Força Solidariedade, relator do projeto. Até então, defensor da anistia ampla, Ciro passou a falar abertamente sobre a possibilidade de dosimetria das penas, ou seja, acatando aí, né, o projeto do STF. Mas enfim, dá para criticar o Ciro Nogueira? Não, como eu disse. Cara, para quem tá cagado, o que é um peido, né? Para quem já tá cagado, um pum, não dá nada. Então, assim, cara, a oposição foi destruída nessa aí, todo mundo tava esperando uma anistia ampla, geral e restrita. Eu nunca confiei no Hugo Mota, mas era para esperar para ver, né? Agora o que? A confiança é o quê? Esperar um vacilo do Centrão ou um vacilo da esquerda e o Centrão dar, né, voz de virada aí e colocar o Bolsonaro e colocar a anistia, né? Como que eu acho que vai ficar? Vai ter uma pressão, eu acho que vai ter a anistia para os presos do 8 de janeiro e uma redução mínima de pena. Vai reduzir 10 anos para o Bolsonaro, beleza. Reduziu 10 anos do Bolsonaro, ainda dá 17. 17 anos para quem não praticou corrupção, nem nada disso, e ainda mais num golpe tabajara que não convence quase ninguém. Aí é tenso, né? Vamos lá. Zé Trovão suspenso. Olha só. Bem num período de votação da anistia, bem num período no CPI do INSS, o Zé Trovão fora da linha, né? Ou seja, ele e mais um monte de deputados que são barulhentos da oposição estão fora da linha. Abre aspas, 30 dias não são nada, diz Zé Trovão sobre ter mandato suspenso. Olha só, no começo do mês passado, o Hugo Mota estava travando a anistia, não queria votar a anistia. Veio uma turma, inclusive Sóstenes Cavalcante, Marcel Van Hatten, Polon, que foi quem sofreu a pena mais dura, vieram e falaram, não, nós vamos travar tudo, nós vamos parar tudo, enquanto a anistia não for votada, não vai ter sessão. Voa lá. Vieram, teve uma briga pesada ali em cima disso e mandaram para a Comissão de Ética. A Comissão de Ética, né, a corregedoria da Câmara, na verdade, entendeu que eles deveriam ser punidos. Veio a decisão do Hugo Mota, suspendendo Marcel Van Hatten, Zé Trovão, Sóstenes Cavalcante, dando 4 meses para o Polon, 30 dias para o Zé Trovão. Polon foi quem pegou mais, né, o Marcos Polon, que é do Mato Grosso do Sul, não me engano, e aí acabou sendo suspenso, ou seja, gente combativa, né, da direita, todo mundo suspenso, sem poder atuar dentro do Congresso Nacional. O Zé Trovão aqui, né, amenizou, né, assim, minimizou o tamanho do problema e falou, não, gente, isso não é nada, não. 30 dias não é nada, mas enfim. Acabo de ser informado que meu mandato por defender o povo, por ter feito aquela barreira humana na Câmara dos Deputados em favor da anistia, foi suspenso.
do povo que estava preso e encarcerado foi suspenso por 30 dias. Não me importa, faria 1000 vezes se fosse preciso, disse o parlamentar em uma publicação nas redes sociais. É isso aí, né? Não tem que se intimidar, não. Concorda em número, gênero e grau aí com o Zé Trovão, tá certo? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. Sempre um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Ó, o último que eu gravei ontem, eu gravei pelo tablet. Às vezes eu gravo pelo computador e agora eu estou testando pelo celular. E aí eu preciso saber se o áudio ficou legal. É porque assim, às vezes eu gravo e eu escuto pelo celular. A hora que eu vou ver pelo computador, o áudio tá uma porcaria no computador e tá uma beleza no celular. Então, vocês que estão assistindo, vocês têm que deixar o comentário para dar um help pra gente aí, né, no áudio aí. Mas o celular é para que eu possa ter, sabe, uma mobilidade maior para poder gravar para vocês. Nem sempre a gente está com aquela disposição de sentar na frente de um computador, abrir o computador, e às vezes também a gente tá na rua, né? Então, por exemplo, aqui eu tô na fachada de casa, tá vendo aqui, ó? Tô aqui na fachada de casa, então tô gravando aqui para vocês aqui. Então, mas nem sempre é assim. Às vezes eu tô em alguma viagem. Agora você imagina, não tem uma mesinha, né? Como é que você vai montar? E com um celular e o tripé, eu gravo em pé de qualquer lugar, gravo em qualquer salão, dá para me carregar. Às vezes eu gravo até dentro do banheiro, se eu preciso, né? Mas a gente tá trazendo conteúdo para vocês, tá bom? Vocês sabem que eu tenho minhas empresas para tomar conta, empresa de imigração, a advocacia, entre outras questões que eu tomo conta aí também, né? A empresa de marketing que a gente tem. Então a gente tem que estar fazendo tudo isso, né? Sem contar a quantidade de viagens que eu faço. E aí a forma que eu tenho para poder continuar produzindo conteúdo para vocês é essa, tá bom? Então a gente tenta aprimorar e melhorar sempre, tá bom? Abraço, fiquem com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial. Abraço!